E aí, pessoal, tudo bem? O tema vai ser célula combustível, etanol direto. Os participantes são Matheus Lopes, Gabriel Silva, Avelino Neto e Carlos Eduardo. Vamos nessa então. Bom, pessoal, primeiramente, o consumo excessivo de fontes energéticas como petróleo e gás natural, estes causadores de sérios danos ambientais, leva à escassez do mesmo. Pensando nisso, é necessário uma busca por novas fontes energéticas limpas e renováveis, visto o nosso cenário atual. Sendo assim, vamos falar um pouco das células de combustível, que seria a nossa principal alternativa. A célula combustível nada mais é do que dispositivos que convertem energia química em energia elétrica, através da oxidação do hidrogênio pelo oxigênio do ar. Sendo assim, eles causam uma emissão mínima de poluente, além de que essa utilização faz como subproduto uma água pura, ou seja, a poluição seria zero, não é verdade? E aí a gente vai pensar no quê? Nesses tipos de célula combustível. Atualmente tem vários tipos, podendo ser explicados como a célula alcalina, de ácido fosfórico, de carbonato fundido, óxido de sódio e eletrolito polimérico ou membrana seletiva de próton. Dentre eles, o mais eficiente atualmente seria as células de combustível de eletrolito polimétero, ou PEMFC, devido à sua alta eficiência em baixas temperaturas, posicionando um fácil acionamento e desligamento, sem a perda dessa energia que vai ser tão preciosa nos dias atuais. Além do fato da emissão de poluentes ser quase nula. Além disso, ela está intimamente ligada aos materiais utilizados à extração do hidrogênio do meio ambiente, onde vai ser posteriormente armazenada. Além disso, por final, é necessária a utilização de mecanismos de conversão de energia para o uso dessas células de combustíveis nos automóveis e máquinas industriais, possibilitando o seu uso no lugar de motores de combustão interna, facilitando assim o ganho de energia e minimizando os impactos no meio ambiente. O funcionamento de uma PEMFC. Como que se dá o funcionamento dessa célula? Bom, na etapa inicial do funcionamento dela, o gás hidrogênio ele é introduzido no ânodo, onde ele, através de uma camada difusora de gases, vai se dissociar e sofrer oxidação, formando o íon hidrogênio e enviando os elétrons para o circuito externo, onde é ligado o motor ou dispositivo de energia elétrica. Essa reação ela é catalisada pela platina presente no ânodo, que é responsável por diminuir a quantidade de energia necessária para que ocorra a oxidação do hidrogênio. Esse processo de catalisação ele ocorre por meio de uma camada catalisadora. A camada difusora de gases também tem a função de distribuir uniformemente os gases pela camada catalisadora. O potencial que se obtém nessas células é de 1,23 volt positivo. É uma reação exotérmica e espontânea. Os prótons originados nesse processo de oxidação do hidrogênio, eles devem fluir pela membrana polimérica, que atua como um eletrólito, até o cátodo. Essa etapa é feita graças à camada catalisadora, que além de acelerar a reação do ânodo, conduz os prótons originados até a membrana polimérica. Os elétrons, por sua vez, fluem até lá pelo circuito externo. Já no cátodo, o gás oxigênio, ali presente, reagirá com os íons hidrogênio e com os elétrons do circuito externo, em um processo de redução, produzindo água que é expelida pelo sistema. Essa reação também é catalisada pela platina, que assim como no ânodo, ela atua para diminuir a energia de ativação da reação, nesse caso, a redução do oxigênio. Nessa etapa, a camada difusora de gases atua para distribuir os gases na camada catalisadora, onde a platina acelera a reação do cátodo, conforme essa figura apresentada aqui no slide, que descreve todo o processo. Agora vamos falar um pouco sobre os materiais necessários para a construção de uma célula combustível PEMFC. Aqui na imagem a gente tem um modelo de uma célula PEMFC. Entre cada uma das células do sistema há um interconector, conhecido também como placa bipolar. Esse componente deve ser feito com materiais que possuam alta condutividade elétrica, baixa permeabilidade para os gases hidrogênio e oxigênio
e estabilidade em ambientes redutores e oxidantes. Dentre as opções mais viáveis e econômicas que preenchem esses requisitos está o grafite. Agora, para a composição dos eletrodos, a gente deve utilizar um material poroso com alta condutividade elétrica que esteja em ambientes redutores, no caso do ânodo, e oxidantes, no caso do cátodo. Novamente, o grafite está entre as opções mais utilizadas. O material utilizado na confecção da membrana polimérica, ele deve ser um condutor iônico, estável térmica e quimicamente, pouco permeável em relação aos gases hidrogênio e oxigênio e apresentar um baixo fluxo eletroosmótico. Dentre os materiais desenvolvidos para a composição da membrana, os mais eficazes são classificados como ionômeros perfluorados. O que são ionômeros? Ionômero é um composto de macromoléculas em que é formado na ionização ou em grupos ionizáveis, dos quais, entre os ionômeros perfluorados, o melhor aqui é o náfion. O náfion é um ionômero obtido através da copolimerização do vinil éter perfluorado, contendo como grupo terminal o SO2F, com o tetafluoretileno. Agora, falar um pouquinho do processo de extração do combustível utilizado nessas células. O hidrogênio e suas fontes no meio ambiente. Bom, tem várias fontes para se retirar hidrogênio, mas as principais aqui que vamos citar são a água e a biomassa. A água, para a extração do hidrogênio da molécula de água, utiliza-se o método da eletrólise. A eletrólise faz uso da eletricidade para romper a água em átomos de hidrogênio e oxigênio, passando por ela uma corrente elétrica. Seu funcionamento consiste no uso de dois eletrodos, um ânodo e um cátodo, que são submersos em água pura, a qual a maior condutividade pela aplicação de um eletrólito, que pode ser um sal, melhorando a eficiência do processo. As cargas elétricas da corrente quebram as ligações químicas entre os átomos de hidrogênio e o de oxigênio e separam os componentes atômicos, criando partículas carregadas. Os íons formam em dois polos, o ânodo, polarizado positivamente, e o cátodo, polarizado negativamente. O hidrogênio se concentra no cátodo e o ânodo atrai o oxigênio. É necessária uma tensão de 1,2 volt para separar os átomos de oxigênio e de hidrogênio. Em água pura, uma temperatura de 25 graus Celsius e uma pressão de 1,03 kg por centímetro quadrado, famoso no popular 1 atm. A tensão necessária para quebrar a molécula de água varia conforme a pressão ou a temperatura são alteradas. Usualmente, o hidrogênio borbulha em direção ao eletrodo de carga negativa, o ânodo, e o oxigênio rumo ao eletrodo de carga positiva, o cátodo. A produção de 1 metro cúbico de hidrogênio requer uma energia de 0,14 kWh. Já na biomassa, a biomassa ela pode ser retirada da cana-de-açúcar, o milho, as florestas cultivadas, soja, dendê, girassol, entre outros, produzindo álcool, metanol ou metano. Sendo assim, ela é uma boa fonte de energia renovável, além de seu valor energético ser alto, pois 1 tonelada dessa matéria seca pode gerar até 19 gigajoules. Na maioria dos processos para a retirada do hidrogênio são utilizados hidrocarbonetos leves. São aqueles com cadeias carbônicas situadas entre o metano e a nafta, com pontos de ebulição inferiores a 250 graus Celsius. Para a geração do hidrogênio, nesse caso, é usada a reforma a vapor, um método muito comum industrialmente. Ele passa por 3 fases antes do hidrogênio estar pronto para o uso. As fases são a gaseificação, o reformador e o PSA. Na gaseificação, ocorre a conversão de um combustível sólido, líquido ou gasoso em um gás combustível, aqui o hidrogênio, utilizando um catalisador, normalmente à base de níquel ou platina para acelerar a reação, pois essa é uma reação lenta, endotérmica e necessita de um grande reformador. Os gases, conforme aqui na figura, vão passar pelo reformador, gerando a equação, o metano mais água vai gerar o monóxido de carbono mais hidrogênio. Como essa reação não possui 100% de rendimento, geralmente na saída do reformador sobram alguns gases, que normalmente são uma mistura de monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrogênio que não reagiu. Então, se faz necessária a utilização de um segundo reator, um reator de Schicht, que deve ser utilizado para converter os gases restantes em hidrogênio, em gás hidrogênio, H2, e dióxido de carbono, CO2.
com uma entalpia de menos 41 kJ por mol, uma reação exotérmica. Porém, o hidrogênio ele ainda não vai estar pronto para o uso, e para poder utilizá-lo, é necessário ele puro, que é necessário para o funcionamento do motor. E para isso é utilizado o PSA, é uma sigla em inglês para Pressure Swing Adsorption, ou traduzindo para o português, a dissorção do balanço de pressão. É uma tecnologia de separação de gases utilizada industrialmente. PSA simples funciona em 4 fases: a pressurização e a alimentação da mistura gasosa, a adesão das moléculas das espécies químicas, a drenagem e a purificação. Somente depois disso, hidrogênio poderá ser utilizado na célula combustível. E aí vem um ponto principal aqui: o armazenamento do hidrogênio. Ele pode ser estocado em forma de hidreto metálico em um tanque. Para isso, é necessário que, através de algum processo, esse hidreto se dissocie e libere hidrogênio para a célula. O melhor hidreto para esse fim é o hidreto de magnésio-níquel, considerando que o uso da célula seja para dispositivos não estacionários, como, por exemplo, automóveis, pois ele é o mais leve dentre os hidretos disponíveis para armazenamento de hidrogênio. Como vimos anteriormente, o hidrogênio ele pode ser considerado um vetor energético, visto que é necessário extraí-lo de alguma fonte que o contenha. Um outro problema que pode ser considerado na utilização do hidrogênio é que, para o seu uso em automóveis, seria necessário a instalação de postos com abastecimento com gás hidrogênio, algo que é muito raro de se ver. E para resolver esses inconvenientes problemas da utilização do hidrogênio como combustível em uma PEMFC, surge uma busca de outro combustível. Células que oxidam diretamente, Direct Liquid Fuel Cell, DLFC, aparece como alternativa para a substituição do gás hidrogênio. São células em que você coloca o líquido ali para sofrer o processo de oxirredução na célula combustível. Uma das maiores vantagens das DLFCs são de compartilhar os mesmos componentes da PEMFC. Combustíveis como metanol, etanol, etileno glicerol, o ácido fórmico, entre outros combustíveis, têm sido estudados para utilização em DLFCs. O foco aqui nessa parte será falar do etanol, que é um combustível atrativo para o Brasil, que possui uma tecnologia para sua produção e uma estrutura bem estável, voltada para os automóveis. Introduzir a chamada, então, DEFC, que é Direct Ethanol Fuel Cell, poderia ser rápida, não modificando a infraestrutura existente no país. É importante considerar também o caráter da fonte de energia renovável oferecida pela extração do etanol da cana-de-açúcar, de grande abundância de cultivo em nosso país. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol e o maior exportador do mundo, conforme nós podemos observar aqui na produção de etanol no Brasil e no mundo. Agora vamos falar sobre as 3 formas de utilização do etanol em uma célula combustível. A primeira que eu vou comentar aqui é da utilização do etanol junto reagindo com a água para formar o CO2 e 12 elétrons em sua reação de oxirredução. Essa reação de oxirredução ela dará uma voltagem equivalente a 1,145 volts. E como podemos observar, no anodo será o etanol reagindo com 3 mols de água, formando 2 mols de CO2, mais 12 mols de H+, mais 12 mols de elétrons. E no cátodo será a reação de redução dos íons H+, formando H2O. E a reação global nós temos o etanol reagindo com oxigênio, formando CO2 mais água. Um problema da utilização do etanol com água é a formação da molécula de CO2, que em excesso pode prejudicar e avançar o efeito estufa, aumentando esse efeito no planeta. Altas concentrações de CO2 sendo exalados de forma não natural nesse processo. Aí uma alternativa para diminuir esse processo de liberação de CO2 que acontece com o etanol reagindo com a água é a oxidação direta do etanol sem utilização da água. E que para isso acontecer é necessário a presença de eletrocatalisadores, como uma liga de nanopartículas de carbono ligado com platina e uma liga de nanopartículas de carbono ligado com estanho platina. Aí podemos observar a reação aqui do etanol virando acetaldeído, mais 2 mols de H+, mais 2 elétrons. O acetaldeído ele é menos tóxico para o meio ambiente comparado ao CO2. Aí torna-se uma alternativa mais importante. O problema é apenas ter eletrocatalisadores que são precisos para essa oxidação direta acontecer. E o outro método é a utilização indireta do etanol para a produção do gás hidrogênio, que será utilizado como hidrogênio na célula combustível em uma PEMFC, como vimos anteriormente.
Para isso acontecer, como podemos observar aqui na imagem, é utilizado 50% de etanol no tanque de combustível, mais 50% de água, em que vai ter um reformador que vai utilizar a equação indireta do etanol para a produção, equação inversa do etanol, fazendo um deslocamento ali, adicionando ali a água para a formação do gás hidrogênio ali e o CO2 aí também, que nesse caso ainda será liberado o CO2. Só que é uma alternativa de utilização do etanol para produzir o gás hidrogênio e aí sim o hidrogênio é utilizado na célula combustível, como podemos observar na imagem. A tecnologia de célula combustível de eletrólito polimérico funciona através de um princípio químico simples: a liberação de energia pela quebra de ligações moleculares. Porém, existem empecilhos para que seja capaz de satisfazer o mercado energético global. A principal complicação do projeto é que, mesmo sendo eficiente e minimamente poluidora, esta tecnologia apresenta custos elevados de produção, principalmente pela necessidade do uso de platina, membranas poliméricas, cujo material deve cumprir as exigências de funcionamento das células. Além disso, custos com armazenamento, extração do hidrogênio e conversão de energia tornam a tecnologia cara, necessitando pesquisas mais profundas com o intuito de diminuir esses custos para o uso desse tipo de célula de membrana. Para que o hidrogênio seja usado, é necessário consegui-lo puro, e para isso tem que ser passado por um processo de purificação que gasta bastante energia. Esse processo é complexo e muitas vezes demorado. E, além disso, há casos que ele tem que passar mais de uma vez pelo mesmo processo. Em relação aos combustíveis fósseis, o hidrogênio é muito mais abundante e mais fácil de extrair e armazenar em relação a eles. A utilização do etanol como combustível é uma alternativa viável para o Brasil, por ser um dos maiores produtores do etanol. O Brasil tem o know-how da produção de álcool desde os anos 70, além da substância não apresentar o mesmo problema de armazenamento e produção do gás hidrogênio. Um problema da utilização de uma célula combustível a etanol direto é a liberação de gases do efeito estufa e monóxido de carbono, que pode ser tóxico conforme, dependendo da sua concentração.